Hello everyone, aqui é Vivian Ribeiro da Viva Idiomas e estamos começando o nosso segundo vídeo da nossa série, O Inglês e Eu. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar no link aqui a descrição para você ir lá. E no primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre as minhas escolhas, o porquê eu escolhi ser professora, qual é o meu relacionamento com a língua inglesa, enfim, um pouquinho da minha experiência no Brasil e fora do Brasil, e como o inglês me proporcionou tantas coisas boas. Nesse segundo vídeo, conforme eu prometi, eu vou falar um pouquinho sobre alguns perrengues que eu passei e como o inglês me ajudou a resolvê-los. Bom, o primeiro deles aconteceu na minha primeira viagem internacional. Eu saí de Guarulhos e fui para Frankfurt, Alemanha, com uma conexão, pois o meu destino final era em Amsterdã, na Holanda. Bom, aquela ansiedade de, marinheiro de primeira viagem, intercâmbio, aquela coisa toda, eu acabei não me atentando para os horários, eu tinha uma escala bem curta, 45 minutos no máximo. E para quem não conhece, o aeroporto de Frankfurt é huge, muito, muito, muito grande, então eu acabei me perdendo. Para piorar a situação, naquele dia eles estavam mudando o horário para o horário de verão. Então eu saí daqui com um fuso, na minha cabeça de Europa, Brasil, no horário normal, e chegou lá naquele dia, tinha mudado para o horário de verão, enfim, eu perdi o voo. Aí aquela ansiedade toda, tinha gente me esperando no aeroporto, em Amsterdã, eu não tinha um telefone funcionando ali para avisar, e não sabia o que ia acontecer, aquela coisa toda, enfim. Aí eu fui procurar ajuda. Para o meu azar, as primeiras assistentes que eu abordei não falavam inglês. Então já começou por aí a situação. E eu fiz essa primeira viagem pela TAM e a responsável pela conexão Frankfurt-Amsterdã era a Lufthansa. Então foi até o balcão da Lufthansa, ninguém falava inglês, um foi transferindo para o outro, até que alguém falava inglês, mais ou menos, e conseguiu me ajudar. Quando essa moça com sotaque bem alemão conseguiu falar comigo, eu lembro que ela falava assim: "You have to talk to Tom." Aí eu tava, como assim? "Yes, you have to talk to Tom." Aí eu, "Tom? Yes, you have to talk to Tom." I'm like, "But who the heck is Tom, you know?" Aí eu entendi que ela estava querendo me informar que eu tinha que falar com a TAM, que era a companhia responsável pelo meu voo de origem. Como eu disse, o aeroporto é gigante, e para que eu chegasse ao balcão da TAM, eu tive que pegar um trem, fazer uma viagenzinha, finalmente chegar lá e achar alguém que falasse inglês para me ajudar. Bom, simples, paguei 90 euros de multa, já cheguei chegando já e consegui pegar o próximo voo dentro de meia hora para o meu destino final, que era Amsterdã. Bom, tudo isso, resumindo, me levou mais ou menos uma hora para conseguir resolver, mudar de aeroporto, mudar de terminal, enfim. Quando eu já estava tranquilinha lá, só esperando para embarcar, eu pensei, gente, se eu não falasse inglês, o que ia acontecer comigo? Eu ia ter que ficar esperando alguém que falasse português e tivesse a boa vontade de me ajudar, mudar de terminal comigo, enfim. Eu ia ficar lá horas, gente me esperando no aeroporto, enfim, uma situação que eu não quero nem pensar o que poderia ter acontecido. Mas graças ao inglês eu resolvi isso quite easily, com uma certa facilidade. E a segunda situação foi assim que cheguei na Holanda, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz quando chega na Holanda é compra uma bike. Comprei minha bike, fui fazer um passeio de bike, saí sem mapa, sem celular, sem nada, só com uma câmera na mão, aproveitando o passeio. Tava um dia de sol, que não é muito comum, então quando tá sol as pessoas lá aproveitam mesmo para ficar outside, ficar fora, fazer coisas fora de casa. Então eu fiquei ali aproveitando aquela paisagem linda, aquelas ruas todas retinhas, meu passeio de bicicleta. Fui visitar um vilarejo ali perto da cidade que eu morava, que era famoso, bonitinho, queria conhecer, e acabei me perdendo. Mas aí eu percebi que eu já estava meio que longe, tinha saído da minha rota, mas eu fiquei tranquila, falei, depois é só perguntar como é que eu volto e vou aproveitar o passeio. Quando eu me dei conta, eu já estava longe, muito longe, não tinha mais ninguém na rua, só algumas vaquinhas assim no campo, que é bem comum lá na Holanda.
E, bom, não tinha mais ninguém na rua, não sei se era feriado, o que tinha acontecido lá no local, as lojas todas fechadas e não tinha uma alma para me dar informação. Aí eu, ok, fiquei andando, meio que tentando ali seguir meu instinto, e finalmente encontrei um casal de velhinhos, bem velhinhos, andando juntinhos, de mão dada, assim, passeando no sol. E lá na Holanda, embora o idioma oficial não seja o inglês, todo mundo praticamente fala inglês, exceto crianças muito pequenas e idosos bem idosos, que era o caso. Mas eram as únicas pessoas que eu podia pedir informação e já estava começando a esfriar, então eu precisava ir embora logo. Aí eu lembro que eu perguntei para eles, né, como é que eu fazia para voltar para a cidade e tal. E aí o velhinho falou assim: I don't speak English very well, but I'll try. Ele tentou me ajudar e com 3 frases muito básicas ele conseguiu me ajudar. You turn left, turn right and go straight ahead forever. E com essas 3 frases que a gente aprende lá no comecinho do básico 1, ele conseguiu me ajudar a voltar para casa numa boa, não passar frio, não passar mais nenhum perrengue. Então, assim, mais uma vez, uma situação que podia ter piorado, né? Tá perdida num país estranho, sem blusa, podia escurecer, enfim, qualquer coisa podia acontecer. E o inglês, mais uma vez, me ajudou a resolver isso de uma maneira mais simples. Bom, é mais ou menos isso. Eu tenho muitas histórias para contar, mas eu vou contar só 2 que foram assim fundamentais. Se eu não falasse inglês, o que ia acontecer comigo, né? Não quero nem pensar. E foi exatamente isso que aconteceu. Bom, esse foi nosso segundo vídeo da nossa série. No terceiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre por que não existem escolas de inglês na Holanda e todo mundo fala inglês lá. A gente vai entender isso um pouquinho melhor. E se você gostou desse vídeo, vá lá, dá um clique, dá um like, compartilhe esse vídeo, marque aquele seu amigo, colega, algum familiar que precisa assistir esse vídeo, que você acha que vai trazer algum conteúdo. E se você tiver alguma curiosidade sobre o país, sobre o idioma, sobre, enfim, minha profissão, qualquer coisa que você gostaria de saber, deixe nos seus comentários que eu vou respondendo no próximo vídeo para você ou para os amigos aí que você gostaria de marcar nesse vídeo. Bom, então, that's it. See you in the next video and viva o mundo sem fronteiras!